capítulo de número 10, verso de número 46. Foi o tema proposto, né? Eu fiquei pensando que eu nunca tinha pregado esse texto. E eu falei, interessante, eu nunca preguei sobre o cego de Jericó. Foi uma proposta bastante diferente. A gente, ao mesmo tempo que a gente passou a vida toda na igreja ouvindo pessoas pregando sobre esse texto, né? E eu acho muito legal quando Deus fala com a gente num terreno que é comum para a gente, né? Quando Deus fala naquele terreno que é corriqueiro, né? Na verdade, essa foi uma das primeiras surpresas que eu lembro de ter. Quando criança ainda, minha casa foi congregação da igreja que fui criado com 16 anos. E meu pai dizia assim, se um dia eu for crente, né, minha mãe lá do Silvio de Geração, dirigindo o Silvio de Geração, meu pai no bar bebendo. No pontinho do bicho dele, né? E a gente orando para Deus libertar meu pai. Meu pai dizia, se um dia eu for crente, minha casa vai ser uma igreja, né? Tá bom. E quando meu pai se converteu, a primeira coisa que ele falou foi, pastor, pode usar a frente da casa aí, pode fazer igreja, né? E foi assim, e até hoje é assim, né? Hoje eles não congregam mais lá, mas o espaço tem uma igreja lá, ocupando, e já se passaram 30 e poucos anos, a idade da minha irmã, a idade que tem, ao tempo que tem a igreja lá, quase 40 anos, né? Eu me lembro que uma festividade, a gente tinha aquele hábito de cada um levar um versículo, né, para ser sorteado. Quase todas as Assembleias de Deus faziam assim. Naquela época eu era assembleiano ainda. E eu escolhi um tema que eu achei que era o tema da festividade. E não foi escolhido. O tema escolhido foi Salmo 23. O Senhor, meu pastor, e nada faltará. Eu não lembro de ter entrado em casa com 10 anos de idade, revoltado. E falei, mãe, olha só, estragaram a festividade. Salmo 23, Senhor, meu pastor, nada faltar, como é que vou pregar 5 dias isso? Eu achei um absurdo ser aquele salmo, uma criança, né, 9, 10 anos de idade. E para minha surpresa, durante uma semana, nós ouvimos tantas coisas naquele versículo tão pequeno. E cada dia que eu entrava em casa, eu dizia, mãe, que pregação foi essa? Eu não sabia que havia tanta coisa nesse versículo. E eu acho muito quando Deus nos leva para esses terrenos comuns, né? A nossa tentativa é sempre de encontrar algo novo, algo diferente, mas às vezes Deus ele nos supre naquilo que é comum para nós. Quando aquele menino sai de casa levando consigo aqueles pães e aqueles peixinhos, aquela era a porção dele, só servia para ele, para mais ninguém. Mas na mão de Deus, aquela pequena porção alimentou uma multidão e ainda sobrou. E nessa noite eu trouxe a minha porção, crendo que mais uma vez esse milagre vai acontecer aqui nessa noite. Nos diz assim a palavra do Senhor. E eles chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe, o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse, Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus disse-lhe, vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai querido, os teus filhos já me apresentaram a ti, Senhor. Mas como de costume, tu tens me ensinado que sentir-me pequeno é o segredo. Porque quando me sinto assim é que o Senhor fala através de mim.
Mais uma vez eu te peço, Senhor, que não seja anotação em papel, que não sejam os meus próprios conceitos e valores, ó Deus, que não sejam fruto das pesquisas, dos estudos humanos, ó Deus, mas que seja a voz do Teu Espírito a falar nos nossos corações. Suavemente, com muito amor, como diz a canção, mas se for a Tua vontade, Senhor, fala contra o nosso pecado, fala contra a nossa má consciência, não importa como o Senhor irá falar, o importante é que Tu nos gurie, nos aperfeiçoe, nos aplane, Senhor, através da Tua santa palavra. Eu te peço mais uma vez, Senhor, que esta mensagem traga paz, tranquilidade aos corações, mas eu também te peço, Senhor, mais uma vez, que ela também contenha violência para despertar aqueles que dormem nessa noite. Fala conosco, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. A igreja pode tomar assim. Como eu disse, nós estamos no terreno comum, e eu não tenho a menor intenção, não é essa a palavra, pretensão de trazer algo muito novo, sobrenatural para essa noite. A proposta é falar sobre coisas que são comuns mesmo. E eu recebi um texto e um tema, né? E o tema foi atitudes que geram milagres. Essa é a proposta, né? E nós vamos pregar submetidos a esse tema nessa noite. E achei muito interessante, né, alguns dados sobre esse texto. A primeira coisa que me chamou a atenção, relacionado ao contexto geográfico desse texto que lemos, é que Jericó, ela ficava localizada no Vale do Jordão, né, próximo ao Jordão, ou do Jordão, cerca de 25 quilômetros de Jerusalém, e ela era conhecida como Cidade das Palmeiras, uma das cidades mais antigas do mundo, e até hoje uma das cidades mais baixas do mundo. Achei muito interessante isso, porque ela também tinha uma importância estratégica, porque ela ficava na rota de peregrinação entre a Galileia e Jerusalém. Quando nós olhamos aquela passagem do bom samaritano, nós vemos que esta passagem fala desse caminho que era percorrido até Jerusalém, né? E a gente vai ver por que ela tem essa importância estratégica. Ela é uma cidade, na verdade, esta Jericó, porque esse é um dos textos mais questionados pelas pessoas que questionam a inerrância das Escrituras, porque o Marcos, ele diz que Jesus estava saindo de Jericó, porém Mateus e Lucas vão dizer que ele estava entrando em Jericó. Parece que há uma discrepância, parece que os evangelistas eles estão entrando em contradição, um dizendo que Jesus saía de Jericó e outro dizendo que ele estava entrando, e algumas pessoas até questionam, mas houve um erro aqui? Ou haviam dois cegos? Na verdade, queridos, haviam duas Jericós. A velha Jericó é aquela Jericó que nós cantávamos quando criança. Vem com Josué, né? Lutar em Jericó, que as muralhas virão. Quando aquelas muralhas caem, quando aquela cidade é destruída, mais tarde, Josué, ele e o povo precisam atravessar por aquela região, e ele pede passagem, e eles negam a passagem ao povo de Deus. Então Josué ele lança uma maldição sobre aquela cidade e diz que maldito seria todo homem que construísse, tentasse reedificar novamente aquela cidade. E ele diz que a maldição cairia sobre o primogênito daquela casa, que todo homem que tentasse reconstruir aquela cidade teria como castigo a morte do seu primogênito, de modo que até os dias de hoje, eu vi o pastor esses dias falando que ele teve a oportunidade de entrar nesta velha Jericó para conhecer a
ali, porque hoje é um roteiro turístico, né? Mas ele disse que o guia daquela expedição era um guia judeu. E eles não entram naquela cidade, porque eles entendem que aquele lugar é um lugar maldito. Então eles não entram ali. Quem reside ali hoje são os árabes. Os árabes reconstruíram e os árabes habitam nesse território. Mas neste período aqui, só haviam ruínas, aquelas muralhas caídas, aquela cidade que Deus disse para Josué: quando vocês entrarem, destrua tudo, ponha fogo. Então, quando um dos evangelistas escreve, ele está escrevendo da perspectiva de quem está olhando da velha cidade, desta cidade que era de ruínas, um lugar feio, destruído, onde só havia morte, desolação, e era um lugar onde ficavam os mendigos, os aleijados, eles ficavam mais próximos dessa cidade. Porém havia essa outra Jericó, que foi edificada alguns quilômetros à frente, a cerca de 3 a 4 quilômetros, e esta nova Jericó era diferente. Haviam piscinas, águas termais, né? Era um lugar de residência para o governador, né? Era um lugar onde ele residia, era um lugar onde alguns sacerdotes também usavam como local de descanso, e lá era uma cidade totalmente diferente. Havia essa velha Jericó, né? Que eram ruínas, era um lugar feio, onde ninguém queria ir porque era maldito, e logo mais à frente havia a nova Jericó, um lugar maravilhoso, com palmeiras, né? com águas termais, com piscinas, né? Essa cidade era rica e movimentada com forte presença comercial, o que explicaria a posição de Bartimeu. Bartimeu, ele está entre a velha cidade e a nova cidade. Ele está no meio do caminho, no meio do caminho, entre o novo e o velho, sabe? E quantas das vezes nós nos colocamos neste lugar, entre o novo de Deus e o velho homem, o nosso passado, sabe? Quantas pessoas têm vivido essa luta, têm tido a dificuldade de sair desse lugar. Eu quero muito Deus, mas ao mesmo tempo eu quero muito o meu passado, o meu pecado, as minhas manias, as minhas vontades. Este homem está sentado no meio do caminho, entre estas duas cidades. E é interessante que Jesus vai passar por essa cidade, vai passar por esse local. E eu fiquei pensando que este local também é símbolo de passagem. Este lugar é símbolo de passagem, porque foi ali que Josué viu os muros caírem, em Josué capítulo de número 6. E agora, sabe, Josué, ele se posiciona nesse lugar, e quando eles gritam, os muros caem. Então este lugar foi um lugar de passagem para o povo de Deus, de transição entre o cumprimento, entre a promessa e o cumprimento da promessa. Este lugar para Bartimeu também é um lugar de transição entre, sabe, aquele período de cegueira e agora um período onde ele vai enxergar, porque o milagre chegou para a vida dele. Mas esse lugar também é um lugar de transição, porque quando Jesus passa por esse lugar, Jesus está caminhando para a cruz. Nunca mais Jesus vai passar por este lugar. Jesus está indo a Jerusalém para ser crucificado e morto. Jesus está passando também por ali. Também é um lugar de passagem para Jesus, porque quando Jesus passa por ali, Jesus está passando para reconstruir a nossa história, a história da humanidade. Então Jericó marca simbolicamente o limiar entre o velho e o novo. Para Bartimeu também, aquele lugar seria o lugar da sua travessia, da cegueira para a visão. Eu
achei muito interessante porque essa é a última parada de Jesus antes de Jerusalém. Jesus para ali para resolver o problema daquele homem cego. E eu não sei em que lugar você está sentado nessa noite, mas é um propósito de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Então eu entendo que hoje Jesus também vai estar passando aqui para tratar conosco algumas coisas que talvez a gente tenha escondido, varrido para baixo dos nossos tapetes e vivido confortavelmente. Esta mensagem, queridos, ela é, sabe, um alfinete do nosso dente inflamado de comodismo. Eu acho interessante porque a Bíblia diz que havia uma grande multidão, porque afinal de contas, onde Jesus estava, havia uma grande multidão. Os evangelistas falam disso. E a multidão que seguia Jesus estava empolgada. Esse texto é muito interessante, porque neste capítulo número 10, várias coisas acontecem. Já começa com aqueles homens interrompendo Jesus e falando: Senhor, o que o Senhor acha acerca do divórcio? Moisés deu carta de divórcio, né? Deu a opção da gente repudiar as nossas mulheres. E aí, o que o Senhor vai dizer sobre isso? Jesus vai responder a essa questão. Mais à frente, Jesus vai falar sobre adultério. Jesus vai ter um encontro com aquele jovem rico que vai falar: Senhor, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Tudo no capítulo número 10. E aí, quando chega no 46, nós nos deparamos com este encontro de Jesus com este cego. Outra coisa que me chama a atenção é porque, já que no início, os primeiros versículos, nós vemos algo que não é comum, porque o texto vai dizer assim: e Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Eu achei interessante porque é uma dupla referência ao nome. Porque o nome Bartimeu, toda vez que você vê Bar quer dizer filho. Então bastaria o escritor escrever Bartimeu, ele já estaria dizendo: este cego era filho de Timeu. Mas o escritor vai destacar, ele vai dizer Bartimeu e vai repetir filho de Timeu. Há uma dupla referência ao nome dele. O nome é dado duas vezes, o que é algo incomum. Isso sugere que Timeu era alguém conhecido. E nós não encontramos a história deste homem aqui na Bíblia, mas os historiadores da época, e eu não estou falando do Flávio José, porque a gente foi pesquisar, e isso não está relatado na história dos Hebreus, que é contada por Flávio José, mas alguns outros historiadores da época vão dizer que este Timeu foi um grande general naquela época. E que ele cumpre toda a sua carreira até a aposentadoria. Ele se aposenta, e quando ele se aposenta, ele se torna um comerciante. Quando Roma toma aquele território, Roma confisca os bens daquele homem. Então ele se torna um revoltoso, e ele começa a comandar algumas revoltas naquela região, e por isso ele é preso e crucificado. E isso é feito na frente do seu filho. E para que o seu filho não cresça e se vingue, eles furam os olhos daquela criança. E se isso é uma verdade, este homem é o cego de Jericó. Ele teve os olhos vazados para que quando crescesse, ele não tentasse vingar a morte de seu pai. Então, a história deste homem, ela é marcada por uma tragédia.
das coisas que a gente mais ouve na igreja é que talvez a tua história tenha sido marcada por maldições, por tragédias. Mas, queridos, nada disso importa, porque a gente nasce no momento que a gente se encontra com o Senhor. Não importa quão baixo você tenha ido, não importa quão baixo você tenha caído, não importa quão longe você tenha ido, você nasce no momento que você se encontra com o Senhor. Quando você se encontra com Ele, Ele faz tudo novo, de novo, como nós cantamos. E aí nós entramos na mensagem para falar sobre algumas atitudes que este homem vai tomar. É interessante que ele não pode ver, mas ele escuta. Aleluia. Eu fico pensando que Deus, Ele nunca nos manda para a batalha sem nos dar algum armamento, entende? Eu acho interessante que para José, por exemplo, Deus dá a capacidade de sonhar. E ele diz: eu só sei sonhar. Então ele sonha dentro da cova. E tiram ele da cova. E lançam ele na prisão. E ele sonha na prisão. Ele entende se o que Deus me deu foi a capacidade de sonhar, eu vou continuar sonhando. Não importa se na cova, não importa se na prisão, não importa se mais tarde, agora elevado, uma posição de honra no palácio, eu vou continuar sonhando, porque foi isso que Deus me deu a capacidade de fazer. E quantas vezes Deus nos manda para a batalha e nós ficamos, diminuindo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos e dizendo: ah, mas eu não canto tão bem, mas eu não prego tão bem, mas eu não fico usado. Tem gente que é tão mais usada que eu. Atitudes que geram milagres. A primeira atitude que me chama a atenção, que este homem tomou, foi estar presente no lugar onde Jesus passa. Embora estar junto ao caminho não é estar no caminho. Há muita gente que está junto ao caminho. Meu pai, durante muito tempo, a gente passava para ir para a igreja e ele estava no bar, um copo desse aqui cheio de cachaça. E ele dizia: se comporta lá na igreja, senão quando chegar em casa você vai ver só. E a gente passava de mão dada com a minha mãe. E daqui a pouco a gente tomava um susto, porque meu pai estava na porta da igreja. E todo mundo tinha medo dele. O pastor falava: isso aí, irmão Carlos, fica aí. Era o dia que as crianças mais se comportavam na igreja. Inclusive eu, que era dos piores. Mas ele só estava junto do caminho. Assim como aquele paralítico da porta formosa, Deus não nos chamou para ficar à porta do templo apenas, não apenas junto ao caminho. Esse é um ponto. Mas há um outro ponto que me chamou muita atenção. Ele estava presente no lugar onde Jesus ia passar. Jesus vai passar e ele escolhe um lugar estratégico. Jesus vai passar e eu preciso estar posicionado quando ele passar. E quantas vezes Jesus passa e nós não estamos na posição de receber o milagre ou receber a visitação de Deus. Mas quando ele passa, eu preciso estar posicionado. O próprio Josué, antes de entrar na terra prometida, vai ouvir de Deus todas aquelas promessas e Deus vai dizer: Josué, diga
o posicionamento é o mesmo do povo. Deus vai dizer: vocês falam demais. Vai rodear a cidade boca fechada, porque toda vez que vocês abrem a boca, vocês ficam dando mais uma volta no deserto. O povo sai do Egito o tempo todo e está caminhando para o milagre, e vem murmuração, pardon. E água amarga, mais reclamação, mais volta. E eles levam 40 anos falando demais, não aprendendo a lição. Mas agora Deus diz: Josué, manda o povo ficar de boca fechada. O posicionamento é esse: boca fechada, só faz o que eu mandei. Glória a Deus. Quantas coisas nós perdemos porque a gente fala demais, né? Fala na hora errada, fala o que não é para falar, fala com quem não tem que falar. E é por isso que eu super admiro a Tsunami. Não é porque ela disse que está tudo bem, não. Porque ela falou que estava tudo bem para Geazi. Mas para o homem de Deus, antes dele falar qualquer coisa, ela diz: eu te pedi algum filho. Não é porque ela falou que está tudo bem, é porque ela sabia com quem e no momento que ela deveria falar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Aleluia. Então a primeira atitude que gera milagre é estar presente no lugar onde Jesus passa. Bartimeu estava à beira do caminho. Eu acho interessante porque mesmo cego, ele escolheu estar onde havia movimento, que não é muito natural. Eu não enxergo, eu vou ficar num lugar onde passa uma multidão. Eu estou ouvindo um barulho de grito, de cântico, sabe? E eu vou ficar no meio do caminho. Mas Bartimeu é como Zaqueu. Ele não está preocupado com a multidão, ele está posicionado para ver Jesus passar. Porque o que a multidão traz, não traz tudo para nós. Mas a experiência do encontro com o Mestre muda tudo. Então a primeira lição que eu aprendo com o posicionamento dele é que posicionamento gera oportunidade. E diante da oportunidade, ele vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu achei interessante porque eu vi aqui uma semelhança do grito de Bartimeu com o toque da mulher no fluxo de sangue. Jesus vai dizer sobre aquela mulher: alguém me tocou de forma diferente. Não foi um toque como outro qualquer, porque em João capítulo número 5, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer que onde Jesus estava havia uma grande multidão que o tocava, que o comprimia, porque sabiam que dele saía virtude para curar. Ou seja, a ação de tocar em Jesus não foi uma invenção da mulher do fluxo de sangue. As pessoas já tocavam e já saíam curadas. Mas Jesus, no toque desta mulher, diz: alguém me tocou de forma diferente das demais. Muita gente tocava o Mestre, mas ela tocou de forma diferente. Muita gente gritava, mas ele grita de forma diferente. Jesus, filho de Davi, ele usa o título messiânico de Jesus. O que ele está dizendo é: eu sei que tu és o Filho de Deus, o Messias. Aleluia.
milagre é reconhecer quem Jesus é. Ah, Hugo, mas isso é óbvio, eu estou na igreja há 40 anos, eu sei quem Jesus é. Deus eterno. Por que você murmura tanto? Por que você não perdoa? Por que você tem tanta dificuldade de amar? Porque quando a gente sabe quem o nosso mestre é, alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Havia uma grande multidão que gritava, que clamava, que louvava, que exaltava, que pedia. Mas ele grita de forma diferente. Aleluia. Eu vejo em Bartimeu o discernimento espiritual. Ele viu o que a multidão não viu. Quando Jesus entra nos territórios de Betsaida, ele vai dizer: vocês acham que eu não conheço vocês? Vocês só estão me seguindo, me louvando por causa do pão que eu multiplico. Era por interesse que eles seguiam a Jesus. Mas Bartimeu não. Ele disse: eu estou clamando porque eu sei quem o Senhor é. Deus eterno. E esse título messiânico é usado raramente na Bíblia. Raramente ele é usado. Até então ele era raramente usado. E agora imagine ele vindo de um cego. Eu aprendo com Bartimeu que eu preciso ver com os olhos da fé antes de ver com os olhos físicos. Aleluia. A multidão tinha olhos, mas não via quem estava diante deles. Deus eterno. E aquele homem não enxergava, mas sabia quem Jesus era. E a lição que Deus trouxe ao meu coração quando eu pensava nisso era: não perca a oportunidade. Aleluia. Quantas das vezes nós perdemos oportunidades de Deus? Porque o nosso posicionamento é um posicionamento errado. Eu já disse isso aqui 1 milhão de vezes. Mas eu acho interessante sim. Quando os discípulos estão no barco com Jesus, e Jesus está dormindo no meio da tempestade, eles têm a oportunidade de tomar uma atitude que nenhum de nós tomaríamos, talvez. Eles poderiam deitar ao lado de Jesus e dizer: se o meu mestre está dormindo no meio dessa tempestade, eu vou dormir aqui com ele também. Fazia igual João, deitava no peito de Jesus e descansava. Mas ao invés disso, eles gritam, eles se desesperam. Quantas coisas eles jogaram para fora do barco, perderam. Porque posicionamento errado nos leva a perder coisas preciosas. E Jesus vai levantar e vai dizer: vocês estão há tanto tempo comigo fazendo tudo errado ainda. Homens de pouca fé. Passam alguns dias, Jesus está diante de uma mulher cirofenícia que está clamando, dizendo: Senhor, a minha filha, Senhor, o demônio tem jogado ela na água, no fogo, Senhor, tem misericórdia dela. E Jesus vai dizer: não é certo pegar o alimento dos filhos e deitá-la aos cachorrinhos. E ela diz: eu não vou perder a oportunidade de jeito nenhum. Ela diz: mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E
falou, vocês estão há tanto tempo comigo, não tendes fé. Vai virar para aquela mulher e vai dizer: oh, mulher, grande é a tua fé. Quanto tempo, queridos, nós caminhamos com Jesus, mas às vezes a atitude do ímpio diante dos problemas é melhor que a nossa. São mais positivos, acreditam mais. Aleluia. E o crente não perca a oportunidade. A Bíblia vai dizer que a multidão se levanta e vai dizer a Bíblia: e muitos mandaram que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A terceira atitude que gera um milagre é a persistência. É persistir apesar da pressão. Muitos o repreendiam, mas ele gritava ainda mais. E o que Deus trouxe ao meu coração foi isso. Pare de dar ibope para quem não entende a sua fé. Eu acho maravilhoso o exemplo de Pedro. Porque Pedro, em diálogo com Jesus, Jesus vai dizer para ele: olha, Pedro, hoje você é cheio de vontades, cheio de atitude, mas quando você for velho, vão te amarrar, vão te levar a um lugar que você não vai querer. Pedro diz: opa, calma aí, deixa eu ver se eu entendi certo. O Senhor está dizendo que eu não vou morrer, que eu vou ficar velho? E Jesus diz: sim, você vai ficar velho. Ele guarda aquilo. Passa-se de 2 anos e meio a 3 anos. O governador prende ele, lança ele na prisão, mata Tiago na frente dele, atravessa ele com uma espada e diz: amanhã pela manhã você vai morrer igual o seu amigo. E o texto vai dizer que Pedro está dormindo um sono muito profundo. E a igreja está orando: Senhor, tira ele da prisão, tira ele da prisão. E o sono é tão profundo que o anjo precisa acordar ele e dizer: Pedro, acorda, calça a sandália, veste a capa. Gente, quem consegue dormir sabendo que vai morrer daqui a pouco? Quem consegue dormir com a imagem do amigo morrer na frente dele? Minutos antes de Pedro tirar a sandália, sua capa, e dormir o sono dos justos, ele tem as ameaças no seu ouvido, dizendo: amanhã você vai morrer. Mas ele se lembra de Jesus dizendo: quando você for velho, vão te amar. E ele diz: calma aí, ele disse que eu vou morrer, mas Jesus disse que eu vou ficar velho. Quer saber de uma coisa? Eu vou dormir, que é a melhor coisa que eu faço. Então ele dorme. A gente precisa parar de dar ibope para quem não entende a nossa fé. Aleluia. E isso é tão difícil, né? O que você ganha vindo para a igreja todo domingo, às vezes num frio danado? O que você ganha resistindo às pressões, rejeitando as propostas? Deus eterno. Aleluia. Nós ouvimos isso aqui hoje. É saber que o nosso nome está escrito lá. Aleluia. E que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Resta um consolo para aqueles que estão em Cristo Jesus. O clamor persistente dele rompeu a barreira da religiosidade.
ainda mais. Você tem clamado cada vez mais? Ou será que as lutas, as intempéries, as dificuldades da vida têm roubado o seu tempo de oração? Será que diante das lutas, das dificuldades, você tem clamado ainda mais como Ele clamou? Ou será que isso tem te feito parar de clamar? Um certo pregador disse uma vez que o diabo ri da nossa sabedoria, zomba das nossas pregações, mas treme diante das nossas orações. Perseverança. Perseverar é uma ação contínua. Quem é perseverante, persevera hoje e amanhã continua perseverando. E mês que vem, ainda persevera. E ano que vem, ainda persevera. Perseverar é uma ação contínua. A Bíblia diz que havia uma mulher numa cidade onde havia um juiz iníquo, que não temia a Deus nem aos homens, e ela precisava que a causa dela fosse julgada. Então todos os dias ela ia lá e dizia: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E a Bíblia diz que um certo dia ele, para se livrar daquela mulher, ele julga a causa dela. Eu acho interessante, porque a expressão grega que é utilizada para a persistência desta mulher tem o sentido de agredir. Ela quer tanto, ela crê tanto, ela precisa tanto, que ela se torna agressiva, ao ponto daquele juiz que não temia a Deus nem aos homens ficar com medo daquela mulher e dizer: se eu não julgar a causa dela, daqui a pouco essa mulher vai me bater. E por medo, ele julga a causa dela. Porque Deus quer que você seja persistente, porque a persistência nos torna gigantes diante das nossas dificuldades. Davi olha para Golias e diz: tu vens a mim com espada, com escudo, mas eu ainda que pequeno vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A questão não é o tamanho, a questão é a sua fé. Glória a Deus. Manifestar a fé. Este homem manifestou a sua fé. Ele chamou a atenção do mestre. Aleluia. E ele parou. E quando ele para, a quarta característica, ou a quarta atitude que gera milagre, é responder imediatamente ao chamado. Aleluia. Muita gente foge do chamado, não é verdade? Quanta gente foge do chamado. Quanta gente foge dos lugares de Deus, do chamado de Deus. Como é difícil se posicionar em Deus. Eu estava ali sentado e vendo os filhos do Léo ali, falando: caramba, há um tempo atrás éramos só nós. Quando que a gente imaginou que um dia a gente ia estar aqui? E os filhos ali. Eu vou correr. Pode ficar tranquilo. Depois eu deixo meu paletó aqui. A Bíblia diz que quando Jesus para, a mesma multidão que falou para ele: cala a boca, a mesma multidão, eu achei isso interessante, gente, a mesma voz, as mesmas pessoas que dizem cale-se, são as pessoas que voltam e dizem: tem bom ânimo, o mestre te chama. Aleluia. Porque as mesmas
Mas as mesmas águas que levam aquela criança que ela tanto amava são as águas que trazem de volta aquela criança para os braços da sua mãe, em segurança. As mesmas pessoas que levam as notícias dizendo: caiu, não tem mais jeito, onde está o Deus dele? São as pessoas que Deus vai usar para dizer verdadeiramente: o Senhor estava com ele e eu não sabia. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Glória a Deus. Responder imediatamente ao chamado. E eu achei interessante porque eu nunca vi um cego saltar. Mas quando ele ouve a voz do mestre, ele salta. Ele responde num salto. E a Bíblia diz que ele salta em direção à presença do Senhor. É claro, com algumas pessoas auxiliando ele. Mas a Bíblia diz que ele não apenas se levanta de um salto, mas ele pega a capa que ele vestia e joga fora. E sabe, gente, largar a capa significava muita coisa. Porque aquela capa era algo que os romanos eram muito organizados. Então haviam várias capas que eram utilizadas. As pessoas eram conhecidas pela capa que elas usavam. E havia esta capa que dava direito a você pedir esmola. E toda vez que você via alguém, era como se fosse um visto. Era como se fosse uma autorização. Você pode esmolar. Está esmolando sem capa, é preso. E quando ele joga a capa fora, ele já está tomando posse do milagre. Mas ele não só está tomando posse do milagre, mas ele está rompendo com o seu passado. Ele está dizendo: nunca mais esta capa, nunca mais esta cegueira. Por outro lado, a capa significava a segurança daquele homem. Enquanto ele estivesse vestido com aquela capa, ele teria alguém para sustentar, para guiar, para colocar ele no lugar que ele queria. Mas agora sem a capa. Eu admiro este cego, porque ele foi capaz de confiar em Deus antes de receber o milagre. Porque nós somos mestres em fazer como o povo. A gente só quer cantar lá do outro lado. E cantar do outro lado é fácil. Depois que Deus curou, depois que Deus salvou, depois que Deus operou. Mas antes mesmo de chegar diante do mestre, ele arranca a capa e ele diz: já aconteceu, já aconteceu. O Senhor já me deu vitória. Nós cantamos isto. Se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, ao céu voarás se quiseres, até a celeste mansão. E diz mais: em vez de murmurares, canta o hino de louvor a Deus, porque Jesus quer te dar vida santa, e qual noiva levar-te para o céu. É possível viver neste mundo como se já estivéssemos no céu, como se já estivéssemos habitando as regiões celestiais. Esta é a proposta do reino. Aleluia. Quando ele lança fora a capa, ele está dando um fim no ciclo da perda. Chega de perdas. Saltar sendo cego é correr risco. E ele corre o risco. Porque andar com Deus, queridos, é a maior aventura que existe. É para quem quer arriscar. Largar a capa tem a ver com fé antes da visão. E eu aprendo com ele aqui que quem crê age como se já tivesse recebido. Não seria que os nossos cultos de ação de graça fossem antes da bênção.
Eu estou cultuando a Deus, porque Deus já me deu vitória. Eu estou cultuando a Deus, porque ainda que Ele não faça, pode me lançar na fornalha, eu posso morrer na fornalha, mas eu vou morrer louvando a Deus. E aí o quarto homem da fornalha se manifesta, porque eles estão declarando antes de entrar na fornalha, e não depois. E Jesus vai perguntar: o que queres que eu te faça? E a quinta e última atitude é ser específico no pedido. Aleluia. Escolha, se expresse. Aliás, essa era uma exigência de Jesus. Jesus sempre fazia uma pergunta para extrair daquela pessoa aquilo que estava aqui. Deus eterno. Ele vê uma mãe carregando o corpo do seu filho e vai dizer: mulher, por que choras? Para o cego ele vai dizer: que queres que eu te faça? Para as mulheres no sepulcro ele vai dizer: por que vocês estão chorando? Jesus é mestre em fazer essas perguntas que parecem não ter sentido algum, mas tem todo sentido. Porque quando Jesus pergunta ao paralítico: queres ficar são? O cara está há 38 anos esperando o movimento das águas. E Jesus chega diante dele agora e ele vai dizer: e aí, quer ficar curado? E aí o cara começa a reclamar: mas Senhor, não tem ninguém que me coloque no poço, eu sou o primeiro da fila há 38 anos, todo mundo toma o meu lugar, todo mundo toma a minha vez. Ele fala, reclama. Jesus, como psicólogo por excelência, ele se assenta no divã com aquele homem e ouve as lamúrias, ouve as reclamações, e quando ele está com a alma leve, Jesus diz: então levanta, toma a tua cama e anda. Mas parece simples, só que há mais coisas envolvidas na pergunta de Jesus. Jesus está dizendo para ele: tem certeza? Porque o dia que eu te curar, não tem mais capa, não tem mais ninguém trazendo comidinha na sua mão, não tem ninguém te transportando para onde você quer ir. Quando eu te curar, você vai ter que andar com as suas próprias pernas. E para este homem, Jesus está falando: o que queres que eu te faça? Porque quando eu abrir os teus olhos, você vai ser um homem como outro qualquer. E como outro qualquer, você vai ter que trabalhar. E como outro qualquer, você não vai ter mais gente para ficar te carregando. A igreja está cheia de gente que adora andar com essa capa, quer ficar sendo alimentado, quer receber a bênção, mas não quer se apresentar para fazer a obra. E quantas vezes nós dizemos assim: mas eu queria pregar, mas eu queria, cantar também. E Deus vai dizer: tem certeza que você quer ser curado? Porque quando eu te curar, vão te perseguir. Vai ter multidão mandando você calar a boca também. Todo milagre traz consigo uma responsabilidade. E às vezes responsabilidade é o que a gente menos quer. A gente já viu no mundo tantos encargos, na verdade. Enfim, Jesus sabia a sua condição, mas exige clareza. Eu aprendo com ele aqui que Deus honra a fé que se expressa com precisão. Me chama a atenção porque diante de Jesus ele vai dizer: mestre. E só 2 vezes na Bíblia nós vemos a expressão que ele usa. Ele não chama Jesus só de mestre, ele fala Rabone. É algo mais íntimo. Só Maria falou isso para Jesus lá no sepulcro, quando Jesus se revela. E o que ele está dizendo é: Senhor, eu creio no Senhor, não como todo mundo crê. Eu creio em Ti de modo pessoal, de modo íntimo. Eu sei quem o Senhor é. E ele diz: Senhor, eu quero crer. Jesus sempre responde a fé, mas espera ações alinhadas à nossa crença.
Bartimeu não só recebeu o milagre, mas o versículo à frente vai dizer que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele poderia simplesmente ser curado da sua cegueira e voltar a viver a vida dele. Mas a Bíblia diz que ele passa a seguir a Jesus. E onde Jesus está, lá está Bartimeu. O verdadeiro milagre não é só enxergar, mas seguir o Cristo que se vê. E no texto que lemos, no início, vai dizer que ele estava à beira do caminho. Mas agora não mais à beira do caminho, mas agora junto ao caminho, no caminho. Deus é eterno. E eu anotei aqui, o que você precisa deixar para seguir a Jesus? Você tem clamado ou se calado com medo do julgamento ali? Você está onde Jesus pode te encontrar? São perguntas que eu gostaria que você levasse para casa. Porque Bartimeu nos mostra que milagres não acontecem por acaso, mas em resposta a uma fé ativa, corajosa e posicionada. O céu responde quando a fé vence a vergonha, o clamor vence o silêncio, a entrega precede a bênção e a nova identidade supera a antiga limitação. Jesus conhece você, como conhecia Bartimeu. Então viva o milagre. Viva o milagre. Uma das coisas que marcou a minha vida, quando criança na igreja, ao lado da nossa igreja morava um irmão chamado Arnaldo. E eu me lembro que quando minha mãe se converteu, eu tinha 1 ano de idade. Um pouco depois, Arnaldo, ele era coxo. Ele tinha as pernas, ele andava se arrastando. E ele ia se arrastando de onde ele morava, na Vila Bio, até a nossa igreja matriz, lá em Monte Jardim. Ia se arrastando pela rua, porque ele não conseguia ficar em pé. Mas um dia, ele volta do culto andando para casa. Foi curado. E toda vez que eu penso em viver o milagre, eu me lembro do Arnaldo. Porque eu me lembro que naquela época quase ninguém tinha carro. E quando tinha saídas, a gente saía com um monte de gente andando pelas ruas, até a igreja que a gente ia visitar. E os poucos irmãos que tinham carro diziam: ó, tem vaga no meu carro. E todo mundo queria se enfiar no carro dos irmãos para não ter que andar. Principalmente com a congregação que a gente visitava lá em Mesquita, na rua Arizona, que era um morro assim, e a igreja ficava lá em cima do morro. Todo mundo queria entrar no carro para se livrar daquela subida. Era uma trilha, quase um rapel, né? Eu não sei rapel. Mas enquanto estava todo mundo dizendo: oh, eu quero carona, sempre alguém, porque ele ficou com a marca, ele mancava ainda, puxava uma perna. E alguém dizia assim: Arnaldo, tem vaga? Ele dizia: não, eu vou andando. Aleluia. E o pessoal falava: mas tem vaga para você aqui, sobrou um lugar. Ele dizia: eu vou andando, eu não andava, agora eu ando. E ele fazia questão de andar. Se eu conheci alguém que viveu o milagre até o final da vida, foi este irmão chamado Arnaldo. E quantas das vezes nós recebemos milagres de Deus e depois desprezamos? Vivemos como se nada houvesse acontecido. Você não cantava, hoje Deus te usa novo, e você não quer cantar mais, porque alguém te aborreceu. Trabalhava na obra, mas se decepcionou com homens, e agora não quer fazer mais. É mais cômodo ficar no banco. Era o primeiro a chegar, mas todo mundo chega atrasado. Eu vou chegar atrasado agora também. A gente vai crescendo, entendendo, gente, que homem é homem, que Deus é Deus. Glória a Deus. E se a gente não viver por Deus, para Deus, a gente vai parar. O desafio de Deus para nós então é isso: viva o milagre. Aleluia. Que Deus
Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Glória